Quase 20 anos já. Hã? Quase uns 20 anos. Eu acredito 15 pelo menos. Que tenha uns 20 anos ou mais, né, da época de faculdade, né? Então, eu tenho muita honra de você ter aceito esse convite. Agora, nós estamos tanto no Facebook, aqui embaixo, então aqui, Facebook, e aqui no Instagram. Lucília, antes de mais nada, eu queria aqui lançar o slogan, né, da nossa live, que é Conhece-te a ti mesmo e reinvente-se para o pós-pandemia. A Lucília, ela é doutora em Direito pela Universidade de Coimbra, então chique, mestre e doutora pela Universidade de Coimbra, né? Então, e eu sempre começo, Lucília, com uma frase do dia para mim. E a frase dessa semana, se espelhando, inclusive, tem tudo a ver com a semana passada, uma live que a gente fez sobre pessimismo. Eu acho que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, será que nós estamos caminhando aí para um ponto sem saída, que na filosofia, né? Alguns chamam de até aporia, ou seja, sem poros. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre você, o que é, antes da gente entrar no assunto mesmo da live. Bom, então, eu já sou amiga, né, do Rodrigo, a gente se conhece já há bastante tempo, né, nós tivemos a oportunidade de estudar na mesma faculdade, né, e de compartilhar também bastante esse interesse de estudos e tudo que a gente, né, tem em comum. E a gente já vem planejando fazer alguma atividade, algum projeto juntos, né? Já tem um bom tempo, então a gente foi mais também digamos assim, nesse contexto de pandemia, isso, de certa forma, facilitou, né? Desencadeou a gente tomar essa atitude, né? De colocar em prática parte dos nossos planos. Faz parte do novo normal, né? Do normal é isso. Exatamente. A gente foi, né, jogado para online, né, para interagir mais via telefone, computador. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Eu não gosto de usar o termo de isolamento social, porque eu acho, e com todos os palestrantes eu falo a mesma coisa, eu acho que nós não estamos isolados, muito pelo contrário. O sistema de comunicação, né, a internet, ela está mostrando, e a nossa geração, né, essa revolução que nós vivemos hoje é a da comunicação. Ela cada vez mais aproxima as pessoas, só que aproxima não no átomo, não na matéria, sim no bit. Não fisicamente, né? Eu também tenho essa sensação. Nós estamos em isolamento, concorda? Nós estamos em afastamento, nós estamos afastados. Não quer dizer nem mesmo que nós estamos distantes. Muito pelo contrário, a internet ela aproxima as pessoas. Eu senti isso também, né? Eu posso até, assim, agora eu quero cumprimentar, né, o pessoal que está aqui, que eu não encontro fisicamente por conta do fato da gente não estar podendo se encontrar fisicamente, mas é muito bom rever aqui pessoas que eu já não vejo há algum tempo, então eu queria cumprimentar todos que estão chegando aí, né, para poder prestigiar a gente. É a minha segunda live na vida, eu estou aprendendo, então obrigada pela paciência também, né? Eu estou justamente me ajustando a esse novo normal, a esse novo contexto. E eu estou gostando, porque é justamente isso. Às vezes a gente tem a sensação, claro, que, né, a gente tem esse isolamento do ponto de vista físico, a gente deixa de ir nos lugares, mas a gente está sendo desafiado, né, a encontrar novas formas de conexão. E, de certa forma, eu acredito que a gente tem estreitado outras relações também. Então, eu acho que a gente tem muito para conversar hoje. Tem pontos positivos do desencadeamento, né, dos impactos dessa crise, né, que foi trazida pela pandemia. Tem muitos reflexos e, né, negativos também, muito sofrimento, que a gente também não pode negligenciar. Eu acredito assim que nós todos, a sociedade internacional, o mundo todo está sendo impactado pela crise. Não tem ninguém que não vai sofrer, né, um arranhão da crise. Agora, a gente tem como pensar como que a gente vai sair dessa crise, se a gente tem condição de se conhecer mais, de olhar para si e para os outros também, porque eu acho que essa crise ela precisa fazer com que a gente acorde também o sentimento de empatia pelos outros, pelo sofrimento do outro, porque o outro também, né, os outros somos nós também. Então, eu acredito que a gente tem bastante coisa para a gente falar hoje. Eu espero que, né, as pessoas participem, e eu tenho certeza que vai ser bem interessante aqui a conversa. Ok.
Pois é, professora. Conhece-te a ti mesmo. Essa é uma frase muito antiga, ela remonta à Grécia antiga, os helênicos, e ela era uma frase que Sócrates ele passa a usar na sua filosofia, mas mais do que isso, conhece-te a ti mesmo é uma frase que constava no oráculo de Delfos. Então, lá no oráculo você tinha essa... antes de você perguntar qualquer coisa, você tem que se conhecer, antes de você, né, aceitar mudanças, aceitar conselhos, aceitar mudar a sua vida, você tem que se conhecer. E a gente está enfrentando aí um período que eu falei, eu fiz essa pergunta outro dia, esse ano é o ano que não existiu. Já viu? Deu para pensar? É um ano que não existiu, é um ano que passou. Talvez seja o segundo ano da história, professora, que não existiu. Você sabe qual foi o primeiro? O ano zero. O ano zero não existe. Começa sempre. É verdade, ele é contabilizado, né? O ano zero e 2020. São os anos que não existiram. Pois bem. É interessante a gente falar dessa questão, né, do ano que não existiu, e eu imagino que isso pode ser, assim, uma coisa que todo mundo pode, assim, né, muitas pessoas podem se identificar com o que eu vou, né, compartilhar aqui, mas eu acredito, assim, o ano passado foi um ano, para mim, bem difícil. Acho que muitos brasileiros também sentiram, assim, muito tensão, instabilidade, né, no final do ano, e eu fiquei sobrecarregada de trabalho, então eu tive, assim, digamos que a gente fala um burnout, né, no final do semestre passado, então eu entrei, assim, nesse ano, né, quando a gente pensa no final do ano, assim, no ano novo, né, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser o meu ano, as coisas vão funcionar melhor, eu vou conseguir me poupar, de certa forma, mas também fazer, né, dedicar mais a cuidar de mim e estabelecer, assim, foco nos meus planos, e o Brasil vai melhorar, e eu tinha, assim, uma outra ideia do que ia ser esse ano, sabe? Eu tinha uma outra expectativa. E aí a gente é surpreendido por tudo virar de cabeça para baixo, não só na nossa vida, mas assim, o mundo todo tá às avessas, né? Assim, sofreu um impacto que não era esperado. Eu pensei assim, esse ano eu faço 40 anos, né? Eu falei assim, nossa, 40 anos vai ser um ano, né? Mas afinal é o ano que não existiu, é o ano que as coisas ficaram por se fazer, mas por outro lado, eu acredito que a gente está meio num limbo, digamos assim, a gente não está nem no céu nem no inferno, de certa forma, porque a gente está naquele período em que a gente tem que se organizar para ver para onde a gente vai, né? Eu acredito. A gente precisa, acho que parece que a gente ficou de castigo pela mãe natureza, de certa forma, sabe? A gente aprontou, nós, humanidade, né? Aprontamos muito com o meio ambiente, aprontamos muito no sentido de insensibilidade com o outro, do aumento, né, da desigualdade social, e muita coisa a gente tem para repensar. E aí eu acredito que eles colocaram a gente, assim, nesse isolamento conectado, mas talvez para a gente começar a organizar a caixinha aqui da cabeça, o mindset, digamos assim, internacional, assim, mundial, né, da sociedade, para a gente ver qual caminho que a gente vai tomar daqui para frente. Sabia que na live da semana passada, eu fiz uma live com o professor Daniel Abdala, ela está só no Facebook. Um professor querido, vou procurar lá, saudade dele. Eu inverti o nome dele, ele vai me matar. É Abdala Daniel. Na live que eu fiz com ele, inclusive o tema era muito instigante, que ele se referia à vingança de Gaia, né? O Abdala, ele acredita piamente, uma parte aí da ciência acredita piamente que o planeta Terra é um planeta, é um ser vivo, e como tal, ele está se vingando da gente. Então, seria um primeiro passo para essa vingança, seria aí anticorpos do próprio planeta que estaria tentando se livrar de um câncer, que seria o ser humano. Você levar em consideração isso, principalmente para quem é religioso e acredita que nós somos, né, criados à imagem e semelhança de Deus, é algo que não seria muito aceito, né? Mas ainda bem que a gente está em tempos modernos e a democracia é isso, é saber conviver com as opiniões diferentes e as pessoas que não pensam igual. Então, vamos lá.
Professora, eu queria te fazer uma pergunta para que você respondesse, e uma pergunta bem objetiva, né? Na sua concepção, qual é ou quais são, né, os impactos dessa crise? Ou seja, estamos vivendo uma crise, né? Nas Com relações certeza. pessoais, na relação de trabalho, na própria sobrevivência. O que você acha sobre Então, isso? eu penso o seguinte, são muitos os impactos da crise, né? Aí, se a gente pensar, igual você nomeou, né, por exemplo, nas relações de trabalho, a gente já vinha acompanhando, né, com as últimas reformas trabalhistas de flexibilização das relações de trabalho, uma certa precarização, né? A gente tem muita informalidade, e a informalidade, que não é uma relação de trabalho, assim, digamos assim, formal, né? Ela foi extremamente impactada, ou seja, o trabalho informal, ele sofreu assim um choque muito grande, praticamente ficou inviável realizar a maior parte dos trabalhos informais em função da questão mesmo de fechar os postos e você não ter que ter o contato com as pessoas, e muitos desses trabalhos dependiam, né, desses serviços, né, de prestação, de serviço tipo de manicure, de vendas das coisas, de serviços em geral, que por conta de ser informal e por necessitar do contato, né, foram inviabilizados. Então, isso gerou um grande problema. Saudade aí de todos. E o que acontece? Então, na questão do trabalho informal, na questão das relações de trabalho, houveram muitas demissões e redução de carga horária. Muita gente teve também o impacto de, né, poder fazer o trabalho em home office, que também trouxe outras repercussões que eu vou falar daqui a pouco, porque isso envolve também as relações familiares, as relações em casa, né, para quem vive com a família. Então, tem esse impacto também, mas do ponto de vista das relações de trabalho, relações de emprego, que também está tudo atrelado. No fundo, todos os impactos da crise eles estão interconectados, porque a relação de trabalho ela interfere diretamente na questão da sobrevivência, porque tudo isso gerou condições assim insustentáveis de sobrevivência. Né? A população, no caso, a gente falando aqui mais especificamente do Brasil, empobreceu muito e a sobrevivência passou a ser assim, uma questão bem difícil de se concretizar nas camadas mais vulneráveis, né, que dependiam de recursos desses trabalhos que são informais e também do emprego, do salário mínimo, e a ajuda do governo não veio de forma tão satisfatória e organizada. Eu acredito que a gente precisava ter se empenhado melhor, né, o governo de um modo geral, né, independente de partido, de tudo, eu penso que deveria ter tido uma empatia, um compromisso maior com o povo, no sentido de assegurar, né, a sobrevivência dessas pessoas, porque isso também teria também um impacto no sentido delas se sentirem mais seguras e não arriscarem nesse contato social, que acabou desencadeando assim digamos assim, um agravamento, né, da epidemia. Isso tudo poderia ter sido contido se as medidas fossem tomadas assim com mais eficiência e mais no momento correto, assim, né, fossem mais tempestivas. Isso do ponto de vista, né, da relação de trabalho, já entrando na sobrevivência e falando agora também da questão familiar, a gente também tem um grande impacto. A gente tem os nossos familiares, muitos vivem, né, com a família. E, por exemplo, eu aqui vivo com meu marido, mas tem pessoas que vivem com a família inteira, né? Que às vezes ainda não casou e que estão trabalhando em casa, e aí tem que ajustar a questão dos horários, tem que ajustar a questão de encontrar um espaço, que nem todo mundo tem a oportunidade de ter um espaço adequado para trabalhar, com privacidade, com a questão de não deixar interferir, porque quando você está em casa, por exemplo, tem filhos, não é o meu caso ainda, mas os filhos também estão em casa, eles também não estão tendo o mesmo horário normal, eles estão precisando, às vezes, assistir aula online quando tem a oportunidade de ter a possibilidade, né, de ter condições de assistir online. Eles precisam, às vezes, de uma assistência dos pais, e se os pais estão fazendo faculdade, ou se os pais estão trabalhando no mesmo horário, como é que fica? Tudo isso vai ter que se reajustar. E isso demanda digamos assim, um esforço de colaboração de todos os familiares, de se rever nos papéis que têm exercido até então e ver de que forma todos podem contribuir, né, para poder fazer as coisas funcionarem. E aí a gente sabe que isso não é fácil, porque além de tudo que
a gente está vendo nas notícias, a gente está acompanhando um monte de incertezas, e aí por isso que a gente menciona, né, a questão da resiliência, nesse contexto em que a gente está angustiado, que a gente não sabe o que está por vir, a gente não sabe o quanto isso ainda vai piorar, o que ainda vai desencadear, a gente também está vendo a gente ter que se ajustar com esse desafio no nosso contexto doméstico, né, no nosso contexto em casa, para a gente poder conseguir manter as relações de trabalho, manter uma alimentação razoável, onde, né, às vezes é muito mais complicado todo mundo junto, as tarefas de casa, quem às vezes contava com, né, uma assistente, né, uma empregada, uma pessoa que, né, uma companheira para ajudar, às vezes não pode, em função do isolamento também, tem que também preservar o risco dessa pessoa, né, com relação à família dela também, né, quanto menos exposição ao risco, então as pessoas também tiveram, algumas pessoas que, né, aprender a lidar com as tarefas do lar e perceberem e dar valor, porque isso toma tempo, muito mais tempo que muita gente imaginava. E não é fácil você conciliar trabalho, a alimentação adequada, porque dá trabalho fazer, com o mínimo de higiene, né, digamos assim, para a gente ter sustentável, né, até porque senão vai virando um caos e a gente vai se perder e vai ficar doido mesmo. Então, esses desafios fazem com que as pessoas também, de certa forma, estourem, né? As relações podem criar esses conflitos de convivência mais estreita. E não é fácil, a gente precisa ter paciência, empatia, e eu tenho certeza que isso desencadeia, às vezes, brigas, às vezes, né, um pouco de incompreensão, insatisfação. Muitas coisas podem surgir daí do ponto de vista de reações mesmo que a gente tem no momento, assim, um momento excepcional. E isso também a gente tem que lembrar que, como foi uma convivência estreita imposta, não necessariamente assim, né, por vontade, e dependendo do espaço em que as pessoas convivem, dependendo da personalidade, isso também acaba agravando, chegando ao ponto, né, da gente ver, igual a gente tem observado nas notícias, o agravamento da violência contra a mulher, né, dos casos em que estão sendo cada vez expostos, né, das pessoas que estão sendo obrigadas, né, muitas mulheres obrigadas a conviver com o próprio agressor sem ter muita alternativa. E a questão da sobrevivência ainda ficou mais difícil. Então, assim, muita gente está vulnerável. A gente não fala só das mulheres. Eu imagino que também tem a questão da violência contra o idoso aí também, que está sendo, né, os que estão em casa, porque muitos, às vezes, estão sendo afastados dos familiares, né, por conta de estarem, às vezes, em alguma casa de cuidado e que também não estão podendo ser visitados. Então, isso já é um impacto familiar, assim, nas relações familiares muito grande. Além disso, tem a questão, por exemplo, também das relações de amizade, o lazer, tudo isso foi impactado com a crise, né? Então, a gente realmente está tendo que se reinventar, né? Rever muita coisa. E a desigualdade, a questão da falta de higiene, não por culpa da pessoa não ser higiênica, mas da falta de acesso a condições mínimas de saneamento básico, que ainda é uma realidade absurdo do país, o quanto que a gente pensa assim, a primeira coisa que a gente tem assim, de noção é que antes a gente imaginava que muita gente tinha conexão, né? Que a gente tinha internet, e a gente está vendo que não são todos que estão tendo condição de assistir às aulas, as dificuldades que a gente tem de conexão, a gente hoje experimentou. Agora, imagina, por exemplo, nas regiões mais humildes, mais da periferia, o quanto assim, difícil a questão do acesso à internet, acesso ao conhecimento. Então, isso é uma coisa. Agora, que já é complicado a gente imaginar na nossa realidade atual. Agora, pensa o seguinte, imagina a questão do saneamento básico. Quantas pessoas não têm ainda um banheiro, uma água potável dentro de casa para ter um mínimo de higiene? O quanto essas pessoas estão sendo impactadas pela crise? E o quanto elas precisam ter o apoio da sociedade, do governo, para poder dar, porque, inclusive, a questão do saneamento básico, né, já estamos muito atrasados nisso. Então, isso já é uma responsabilidade que deveria ter sido resolvida há muito mais tempo. É impensável a gente ter a porcentagem que a gente tem de ausência, né, de carência de saneamento básico nesse país. Então, já é grave. Agora, como não assistir essas pessoas nesse momento que é tão desesperador? A gente precisa ter humanidade e cobrar mesmo via redes sociais, de a forma que a gente puder,
para poder a gente ter uma resposta mais efetiva, claro, para as pessoas que são mais carentes. Eu tenho certeza que você vai concordar, e eu concordo. Não vou dizer em tudo, mas em grande parte do que você diz, professora, principalmente um país que paga muito mais, e o teto de pagamento de funcionário público é para um juiz e não para um professor, não é um país sério, né? A gente tem esse problema. Mas fora essa questão... Essa é outra frustração também que a gente está vendo. A gente atrelar, ou seja, é uma pessoa que não quer resolver o problema, né? É um país que não quer resolver o problema. É um país em que constantemente você está tendo briga e confusão com os professores. Mas a grande questão, e eu vejo nesse período, e quem está assistindo tanto aqui em cima, né, no Instagram, quanto aqui embaixo, que são dois vídeos, então hora eu olho para um, hora eu olho para o outro, a questão que nós estamos enfrentando com essas reformas, e eu achei brilhante a sua manifestação, que nós colocamos muita gente na informalidade, e vai ser mais, né? Eu acho que as medidas não foram tomadas, tem muita gente que já estava na informalidade, a gente viu agora com o recebimento desse auxílio. Pessoas invisíveis, que nem eram contabilizadas no sistema. Que não eram. Só que, de certa forma, existem problemas que surgem para poder revelar um problema estrutural. Eu acredito que a grande maioria dessas pessoas, e eu como estudante da sofística, eu não posso jamais, é tudo relativista, né? Mas eu não gosto de cravar, mas eu gostaria de afirmar, pelo menos nesse momento, nesse pensamento, posso mudar, é que a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, colocou grande parte, ou a maior parte dessas pessoas, nessa informalidade. E a gente está enfrentando esse problema. E eu concordo mesmo contigo. As relações entre as pessoas, elas estão aí gerando conflitos atuais, conflitos entre marido e mulher, entre pai e filha, né, e namorado, e assim vai. E isso cada vez mais vai dificultar. E com relação, eu queria até fazer uma passagem aqui, com relação a essa questão da higiene, eu já passei o álcool na mão, até porque eu estou no escritório, e aqui eu atendo as pessoas, então toda hora eu jogo o álcool, passo produto de limpeza, eu sozinho, as meninas, a minha equipe não tem vindo ao escritório, então, mas mesmo assim pode ter passado, então toda hora eu estou com o álcool na mão, passando, porque o grande segredo é o álcool, não é a máscara. E aí o que eu quero te contar é a questão da higiene, né? Eu chegando na minha casa, e eu tive que descer com o cachorro para poder, né, fazer as necessidades dele, e aí um vizinho estava sem máscara, ele brincou comigo e falou assim, você está sem máscara, o cachorro está sem máscara. Eu falei, e o senhor também. Aí ele virou e falou assim, mas eu não vou pegar, só vou usar máscara quando me baterem, ou me prenderem, ou a polícia me der o cacete e tal. E ele até é policial federal aposentado. Aí eu virei para ele e falei, olha, mas a grande questão não é o senhor pegar. Para mim, claro que eu não quero que o senhor morra, mas para mim não vai fazer diferença. O problema é o senhor me pegar, mas você, pela sua altura, pela sua aquela crença popular, né, que por ser forte... a falta de empatia e pensar no próximo, que eu fico imaginando. Aí eu falei, ainda que eu não pegue, que isso que o senhor está falando é verdade. O grande problema é que eu tenho uma mulher que é cardiopata, eu tenho uma mulher que tem problema de respiração, eu tenho uma filha pequena. E eu não quero que elas sofram. Essa é a grande questão, né? Se o senhor não quer, eu não posso intervir no senhor, não quero que o senhor morra, mas se o senhor pegar, é porque o senhor não tomou as medidas sanitárias. E segundo, eu não quero pegar. E eu também não quero que a minha família pegue. Né? A grande briga na minha casa é justamente por causa disso com a minha mãe e com a minha tia, porque elas são já de idade e elas não respeitam o afastamento, né? Mas essa questão da higiene é crucial. E aí eu começo a pensar, nossa, quantas foram as vezes que eu paguei alguma coisa e depois comi com aquela mão suja, olha a quantidade de verme que eu já botei para dentro do meu corpo, né? E é coisa que a gente nunca imaginou.
Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, professora. Só um minutinho, a gente acaba ficando meio paranoico, né? Eu fico pensando nisso. Quando a gente, por exemplo, eu evitei de sair muito. Nos primeiros dias, eu fiquei 30, quase 40 dias sem pôr o pé para fora de casa, assim, o máximo para colocar o lixo lá fora. Desesperado, desorientado, não saí mesmo, assim. Então, não sabia, parecia que o mundo ia acabar, porque eu não via rua, meu apartamento é de fundo, assim, né? Então, assim, eu não via rua, o mundo ia acabar. Aí, de repente, eu resolvi ir no supermercado. Aí era aquela coisa, você não pode tocar em nada, você põe a máscara, você põe o álcool, aí você chega de em casa, você higieniza o carro, aí você higieniza as sacolas, deixa tudo ali um tempo para depois, sabe assim, você vai ficando numa neurose, aí você joga a roupa toda para lavar lá fora, é muito engraçado, assim, o quanto. Aí depois a gente vai flexibilizando um pouco, mas ainda com tensão, sabe? E com aquela esperança que eu tinha, né? Eu não sei todo mundo como vocês pensam aí, pessoal, mas eu fico imaginando assim, a gente tinha uma expectativa de que isso ia logo se resolver. Eu imaginava que, 2 meses isso deve acabar. E a gente está aqui até hoje, e provavelmente a gente vai estar até o final do ano. Podia ter sido assim, mais menor o impacto, mas né, não foram tomadas as precauções adequadas, as pessoas não se conscientizaram, não se comprometeram suficientemente. Claro que muita gente se comprometeu, claro, mas teve muitas mensagens truncadas, né, e desorientou a população no sentido da gravidade desse contexto. E a gente está vendo também uma volta, né, em outros países, o que deixa a gente também mais apreensivo, porque a gente não sabe quando isso vai acabar mesmo. E é difícil a gente lidar com isso na cabeça, né? O que a gente faz, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. Então, é como se a gente estivesse vivendo uma situação paralela, provisória, mas que pode durar muito. E o que fazer durante esse tempo? E como assegurar a sobrevivência? Porque todo mundo está sendo impactado. Essa questão, por exemplo, né, dos professores. A gente vê o seguinte, é uma pena, né? A gente vê o quanto que os professores no nosso país não são valorizados. A gente pensa do ponto de vista financeiro, mas também das relações de trabalho. A gente ficou muito sobrecarregado, os professores também, com essas aulas online. É uma experiência interessante, eu acredito, né, que acrescenta muito, isso a gente se aproximou mais dessa conectividade que a gente falou aí, né, fez a gente tornar mais habilitado para isso, mas o processo, as aulas são bem mais desgastantes, são mais intensificadas do que eu vejo na sala de aula. A sala de aula, o fato da gente estar mais à vontade, né, assim, mais dinâmico no sentido da gente conversar, dialogar, de ter mais interlocuções, né, faz com que isso seja mais tranquilo, mais leve. Agora, quando a gente está num sistema de aula conectada, a sensação que eu tenho, eu não sei se alguém já jogou videogame aí, mas tinha, se eu não me engano, eu não lembro se era Mortal Kombat, mas tinha um desses personagens aí que sugava a alma da pessoa, sabe? A sensação quando acabava a aula é que sugaram o meu ser, eu ficava assim, tipo, lesada depois, sabe? Era legal, mas era uma energia que sumia, sabe? Então, eu vejo... Inclusive, com relação a isso, eu fiz uma pesquisa recentemente, até eu vi, foi uma publicação do UOL, do site UOL, e ele fala que ele faz uma estimativa com relação ao aumento de aulas EAD. O Brasil aumentou 51%, obviamente por causa da pandemia, só que a taxa de conclusão dessas aulas, ela é muito menor do que a taxa de conclusão da aula presencial. Eu já tinha visto isso, professora, há um tempo atrás, porque eu fui presidente da Comissão de Marketing e Empreendedorismo da OAB de Juiz de Fora, é uma comissão inovadora que tem, e aí eu estudo bastante marketing, eu tenho um grupo de estudos sobre marketing, e nesse grupo de estudos a gente viu que a conclusão desses cursos online, ela gira em torno de 3% a 6% de cursos mesmo que você compra, tá? Por exemplo, você fala que chegar até o final do curso. Assim, a pessoa o EAD de faculdades e tal é um pouco diferente, porque o indivíduo quer o diploma no final, então a recompensa é maior. Mas a conclusão gira em torno, de acordo com o UOL, isso em abril desse ano,
em torno de 35% só. Ou seja, é muito baixo. E com relação ao que você disse do medo, de fato, esse período de crise, nós estamos em crise, e o período de crise, ele gera medo, e ele gera, além do medo, questões importantes que a gente tem que superar, né? E esse tipo de problema, o professor Leandro Carnal, ele até faz uma referência, ele fala, né, que nós temos que ter uma ação criativa. Ele vai exigir da gente, tanto o medo quanto essas questões importantes, eles exigirão, óbvio, que você tome outras medidas. Quais seriam essas medidas? O que você vai fazer de diferente? Né? A gente é do ramo do direito, a gente fala cada vez mais, e a gente pode afirmar isso, né? Se é que eu posso afirmar, repito, mas a tendência é piorar, a situação piorar. Eu não vejo aí uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque nós passamos a enfrentar, tanto nas relações cíveis, trabalhistas, penais, você passa a enfrentar problemas do próprio indivíduo, do próprio ser humano, que diz respeito a uma saúde física e uma saúde mental. Esse novo normal, e que é a pergunta que eu já passo para você, o que vem a ser esse novo normal? Porque esse novo normal, ele vai exigir de mim, igual a minha equipe agora, está trabalhando todo em casa, mas esse é o grande problema, porque você em casa, como você falou, suga minha energia, porque você não desliga. Esse é o problema. Você, no mesmo local, e essa questão, o seu cérebro, o cérebro do ser humano, a neurociência explica isso, ele exige, ele não gosta de mudanças. Para ele é comer e dormir. Só que ele fixa as coisas e ele gasta muita energia por determinadas âncoras mentais, ou gatilhos mentais e tal. Depende do que for, porque são coisas diferentes, âncoras e gatilhos. Mas a grande questão é, no mesmo local que eu estou, ele gera, né? Ele é o meu lugar de descanso, ele é o meu lugar de trabalho, ele é o meu lugar de lazer. Então, eu não desligo. E é justamente esse não desligar é que vai trazer um problema para a minha relação. Porque aí eu fico mais nervoso, gera problemas de saúde, gera mesmo problemas de saúde, né? Não só saúde mental, saúde física, porque o cérebro ele vai estar interligando tudo. Então, isso vai dar problema. E aí eu queria saber para você, na sua concepção, o que seria esse novo normal? Bom, então, primeiro deixa eu só cumprimentar o pessoal que chegou aí, né? Minhas alunas, minha prima Cíntia, né? Os amigos e colegas também que estão chegando aí. Dá um oi para todo mundo. Obrigada aí pela participação, pelo privilégio de estar aqui com vocês. E então, esse novo normal. Tem no Facebook também, porque você não sabe. Aqui, ó. No Facebook também. No Facebook aqui tá bombando, tem vários comentários. Pessoal, falando legal. que é verdade, a demanda mental ela aumenta, a Laura falou. Ei, Laurinha. Agora desligamos, e assim vai. Depois eu vou ler os comentários. Pessoal do Facebook, que bom, eu tô vendo só aqui o do Instagram, mas então dá um oi aí pro pessoal do Facebook. Obrigada por estar aqui comigo também, por estar com a gente, o Rodrigo também. Está sendo uma experiência muito legal, fico muito contente, muito feliz com o convite do Rodrigo, eu espero até que a gente realize outras novas lives, porque está sendo muito, muito legal essa experiência, e obrigada aí por privilegiar a gente com a presença de vocês. Então, gente, falando aqui sobre o novo normal, né, o novo normal, ele vai variar, assim, digamos assim, o novo normal, ele vai, é diferente, digamos assim, ele vai exigir que todos nós nos adaptemos de alguma forma às realidades que nos são impostas. Mas a realidade de cada um vai depender um pouco da conjuntura, das circunstâncias que cada um está vivendo. Então, por exemplo, na minha realidade, se a gente pensando no particular aqui, eu dava aulas à noite presencialmente, e eu me concentrava, né, como professora, escrevia artigos, consultoria, essas coisas assim. Então, eu trabalhava já em casa e dava aula, saía de casa só para dar aula na parte da noite.
E eu sou uma pessoa que, desde a época do meu estudo do doutorado e do mestrado, eu adotei hábitos noturnos, digamos assim. Então, eu sou aquela pessoa que dorme de manhã, não existo de manhã, todo mundo que me conhece, assim, sabe que eu de manhã não existo. Então, se eu não respondo mensagem de manhã, tipo, depois das 8, é porque eu estou dormindo mesmo. Por exemplo, se eu responder alguma mensagem, mandar alguma mensagem no WhatsApp, tipo, às 7, é porque eu ainda não dormi. Hoje de manhã, eu fui dormir às 7, né? Aí um aluno mandou uma mensagem, falou assim comigo assim, professora, guerreira, você acordou cedo, que não sei o quê. Eu falei, não, eu estou indo dormir agora. Bom dia para você e boa noite para mim. Coisa. Comigo é pior. Eu não durmo. Você dorme muito pouco, né? 4 horas por dia, quando durmo. Eu tenho esse problema também, assim, eu tenho dificuldade de dormir, eu dou aula à noite, e eu já estudava de madrugada, porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de focar, digamos assim, eu sou muito dispersa, eu penso em muita coisa ao mesmo tempo, vocês dão para observar, eu falo de um monte de coisa também, assim, e o que acontece? Então, o silêncio da noite me faz bem para raciocinar, então eu produzo melhor à noite. Agora eu tenho uma das coisas que a gente está falando do novo normal, né? Nessa pandemia, eu criei um canal no YouTube, que eu já tinha esse projeto há uns 3 anos, né? E não achava tempo, e não achava coragem, e não sabia como que eu ia me comportar diante de câmera. Mas a pandemia, o fato das aulas conectadas, de eu dar aula, né, pela internet, pelo Google Meet, fez com que eu fizesse, assim, digamos assim, uma boa relação com a câmera, e estou aprendendo ainda, tem muita coisa para aperfeiçoar, porque eu ainda fico tensa, tem os erros de gravação, que assim, eu fico pensando, às vezes, como é que a gente embola numa palavra que é ridícula de fácil, mas a gente consegue enrolar a língua e tem que gravar de novo, então são essas coisas, mas que fazem parte desse, de se ajustar para esse novo normal. Então, na amizade, eu já disponibilizo para você. Você sabe que eu tenho uma sala lá no Rossi, né? E lá a gente está montando agora, além da sala de aula, porque eu tenho uma sala de aula, a gente está montando. E essas cestas filosóficas eu estou querendo fazer com mais frequência, vai ser presencial também lá. Mas eu disponibilizo para você porque a gente tem um estúdio com iluminação, você deve ter tudo também, mas a gente tem teleprompter, por exemplo. Então, o que vai te facilitar? Você vai só ler e representar, igual o William Bonner. Nossa, que chique, eu agradeço muito. Vou querer ter essa experiência, assim, testar um dia, vai ser bem legal. Muito obrigada. E é isso. Então, assim, uma das coisas é essa questão, né, criei esse canal, ele chama Estudar Direito, quem quiser conhecer, eu vou ficar muito feliz e se inscrever também para dar uma força agora nesse início, que o início todo mundo sabe que não é muito fácil, mas eu estou gostando da experiência e quero continuar, isso é uma parte, mas com relação ao que a gente falou, né, desse novo normal. Então, nos horários, eu não mudei muito, porque a minha vida já tinha um horário atípico, digamos assim. Mas o peso da instabilidade, a tensão da gente não saber o que vai acontecer, o sofrimento mesmo, a angústia, porque eu acho que todo mundo deve ter passado por fases durante essa pandemia. Eu imagino que eu estou me colocando como parâmetro, assim, mas eu imagino que pode ser sido com todo mundo. Aquela fase do início da pandemia que a gente achava que não ia durar muito, que ia morrer algumas pessoas, infelizmente, mas que assim a gente ia conseguir controlar para evitar mais mortes. E aí depois a gente vai vendo as mortes aumentando cada vez mais, o desemprego, e aí eu comecei no início, né, acompanhando as notícias, não da manhã, né, da parte da tarde para frente, eu assistia os jornais e lia as coisas, e aí isso foi começando a me deixar deprimida mesmo, angustiada. Eu liguei algumas boas vezes para minha mãe, tipo assim, o mundo está acabando, como é possível? E não se faz nada, e as pessoas estão morrendo, e com medo também pelos meus pais que são, né, tem idade, minha mãe tem 70, meu pai 69, meu pai pressão alta, minha mãe diabetes, então a gente fica doido, né? Minha mãe, onde você está fazendo? O que você está fazendo? Onde você está se cuidando? Papai também. Então a gente começa a pensar nos familiares, a gente começou assim, achando que ia resolver logo, e depois a gente foi vendo que não está, e tendo essa noção do quanto sofrimento as pessoas estão passando. E aí a gente começa a conhecer pessoas, eu imagino que muitas pessoas, né, que estão nos assistindo, muitas pessoas aqui no Brasil conhecem alguém que já perdeu um ente querido. Então, assim, a gente está vendo o sofrimento de perto, e é triste quando a gente conhece mais de alguém que perdeu um ente querido. Então, assim,
né? Eu solidarizo com a dor de todo mundo, porque eu não consigo imaginar perder pessoas que eu amo, o quanto que isso dói. E às vezes a gente pensa que pode ser a gente mesmo. Eu sou uma pessoa que tem uma imunidade altamente baixa, digamos assim, altamente baixa, mas é verdade. Então, assim, eu acho que se eu pegasse o Covid, eu não sobreviveria. Eu tenho quase certeza de que eu não daria conta. Então, a gente tem esse medo e a gente sabe que tudo isso impacta em como a gente vai reagir. Agora, eu acho importante isso me ajudou, por exemplo, nesse contexto em que eu estava sobrecarregada demais, no sentido de achar mesmo que não ia ter solução, todo mundo que eu gosto vai morrer, o mundo está morrendo, as pessoas, e aí eu comecei a pensar nos animais, porque está difícil para ser humano sobreviver financeiramente, de todas as condições. Imagina os animais, né, os cachorros, como é que estão sendo tratados os animais nesse mundo todo aí, com essa pandemia, por onde eles estão comendo direito, eles, né, estão tendo higiene, como é que está essa situação dos animais também, porque todo mundo que me conhece também sabe que eu sou bem sensível com relação aos animais também. Então, a gente começa a ver, ficar pensando muito, na hora que a gente vai dormir, tudo isso vem na cabeça da gente, né? Quem é que dorme com tudo isso junto? Então, eu comecei a me afastar um pouco das notícias, para aquela coisa de self-preservation, sabe? Assim, para a gente se preservar mesmo nesse sentido, para eu conseguir ter condições mentais, sanidade para continuar dando aula, para tentar passar alegria para os meus alunos, porque a gente sabe que está sendo difícil para todo mundo. Então, eu fiz um grande esforço para mesmo quando, assim, teve dias que eu não consegui mesmo. Meus alunos perceberam que eu estava assim meio abatida, meio triste mesmo, que a gente estava tocada mesmo por essa situação toda, bem afetada. Mas a maior parte do tempo eu tentei passar uma energia positiva, uma alegria, para justamente a gente tentar né, levar o ânimo, porque está sendo difícil para todo mundo, e já não é fácil assistir aula conectada com tudo isso na cabeça de todo mundo, né? Todas as dificuldades, às vezes o desemprego, a situação de doença na família. Então, a gente tem que levar o que a gente pode. E a gente tem que se preparar no sentido da gente tentar encontrar novas alternativas, porque não é só consequência especificamente da crise, da pandemia, né? A gente tem um movimento, né, um curso que a sociedade, né, que o mundo vai se dirigindo. A pandemia foi acelerar isso, assim, de uma forma muito grande, no sentido assim da gente ver que muitos dos empregos vão ter que se repensar. Agora está sendo provado que muitos dos trabalhos dá para ser realizado em casa, e às vezes com menos gente trabalhando, sendo descartada algumas pessoas. E isso é um impacto muito grande para esse novo normal. Como que vão ser as novas relações de trabalho? Quem vão ser as pessoas que vão estar vinculadas a uma relação de emprego? E quais são as pessoas e como elas vão ser descartadas? E de que forma vai ser reajustado o papel delas nessa sociedade? Qual vai ser a retaguarda que, né, enquanto sociedade, que o governo vai dar para poder auxiliar durante esse período de transição das pessoas se reajustarem? Porque os governos têm que atuar nesse sentido. O governo não é pelo interesse público, a gente não paga os impostos para poder defender, né, o bem comum. A sobrevivência da sociedade, de todos que nela vivem, também é um interesse comum. E a gente pensa o seguinte, está se dando, né, suporte para que as empresas continuem. Né? A gente criticava muito a questão do Bolsa Família, né? O Bolsa Família isso, o Bolsa Família aquilo, muita gente criticava, mas existe o Bolsa Empresa aí que está sendo recebido e que é muito pomposo, né? E que, assim, não é que não seja importante, né? As empresas precisam continuar, mas o ser humano precisa sobreviver. E a gente tem que pensar nisso. De que forma a gente vai dar condições para a população que está sendo mais afetada, a população mais carente, sobreviver a essa crise e ter condições de ultrapassar esse momento de transição, enquanto ainda não se enxergou, viabilizou condições adequadas de trabalho, de sobrevivência minimamente. As pessoas precisam, né, do mínimo de assistência nesse período, não é uma assistência permanente, né, ações afirmativas, igual a gente fala, né, de cotas e outras mais, não é um projeto para sempre, é até as coisas se estabilizarem a um nível razoável, né, de aceitação. Né? Então, eu penso que é muito... Agradeço aqui minha mãe, que está dando aqui felicitações, e o pessoal aí do Facebook, eu depois vou ler com calma todas as mensagens também, então eu vejo isso. Eu tenho aqui, então, uma complementação a essa pergunta, que é justamente como nós nos prepararmos para esse novo normal,
Isso que a gente está fazendo aqui é o novo normal, um bate-papo. Para você ter uma ideia... É um esforço de entender, né? Aqui no Facebook, o Alexandre Magno, amigão, ele é funcionário da Justiça do Trabalho, ele é responsável ali para o setor de cálculo. Agora ele está dando cursos, inclusive, de cálculos e tal. O Alexandre, ele fala que está acumulando muita coisa, né? Ele está acumulando serviço de doméstico, babá, professor de ensino fundamental, chefe do setor, marido, pai, filho, né? Amigo e outras... Ainda assiste live. Então, o cara está... mas a grande questão, e com relação a essa pergunta, eu já vou até complementando, porque a gente já está com 44 minutos. Eu estou fazendo uma estimativa 44, então põe mais 5 do Instagram, então 50 minutos, a gente já está finalizando. Como, então, nos prepararmos, como recomeçar ou começar de fato, né? A minha mulher mesmo falou, olha, eu estou repensando, eu não vou querer viver o que eu vivia. Acordava 5 horas da manhã, ia trabalhar, voltava, almoçava, ia para o escritório, voltava, pegava a Isabela, vinha, fazia dever. Ela não está querendo mais isso, ela está querendo repensar. E eu acho que a vida, né? Como que a gente vai seguir daqui para frente? O que faz sentido para a gente, né? Será que faz sentido seguir na mesma linha? Será que todo o trabalho que a gente realizava tem perspectiva de futuro? Será que ele compensa? Será que a ausência da família, né, o fato do sobrecarga de determinados tipos de trabalho compensa? Será que a gente consegue, né, se reajustar, se reinventar? Eu acho que a gente tem que estar bem atento, digamos assim, às novas oportunidades, digamos assim, às novas perspectivas, possibilidades de trabalho, de emprego, não ser, digamos assim, engessado no sentido do que é convencional, necessariamente as relações... eu vou ser sincera, eu já tenho pensado, eu pensava muito nessa questão, por exemplo, do YouTube, das mídias, de cursos, de outras formas, né, de trabalho que não são tradicionais. Eu pensava isso há bastante tempo, mas eu não tinha, digamos assim, tomado ação nesse sentido. E eu acho que é importante. Eu comecei agora, né, esse projeto com o canal, mas eu acredito que coisas desse gênero, muitas outras atividades, a gente tem que estar atento que tipo de habilidades a gente vai precisar desenvolver para a gente poder ser, digamos assim, inserido nesse novo formato que está sendo constituído, está sendo edificado agora, né, que está sendo acelerado, né, na evolução da sociedade. E também atento também para poder a gente bater o pé e não deixar que muitas coisas que estão se deteriorando também, que são necessidades, né, dos direitos fundamentais, que eles não sejam corroídos. Porque a gente tem que buscar alternativas, mas não significa que a gente tem que estar à nossa própria sorte. Existem responsabilidades, deveres governamentais, deveres das instituições que precisam ser né, assegurados, que serem garantidos. E a gente também tem que pensar o seguinte: nós estamos todos no mesmo barco que é a nossa vida na Terra, aqui nessa humanidade, nesse nosso sistema capitalista, né? Então, da mesma forma que as empresas têm que sobreviver, nós temos também, e a sobrevivência delas depende também diretamente da nossa, porque eles precisam de nós para trabalharmos, eles precisam de nós para consumirmos. Então, a gente ter sobrevivência assegurada também assegura, né, a sobrevivência de quem está também numa situação mais tranquila. Todos nós estamos sendo impactados, e se a gente não cuidar uns dos outros, independente, né, da classe social, independente da função, tudo isso vai ser comprometido, né? Então, eu vejo isso, a gente precisa inventar mesmo. De fato, essa pandemia, pelo menos na minha interpretação, ela mudou e antecipou uma série de situações. Outras situações, guerras, outras pandemias, por exemplo, né, a peste, depois da peste veio o renascimento. Então, ela faz com que... As guerras, né, as pandemias fazem isso. As guerras, as pandemias, essas situações do mundo, o mundo faz o ser humano constantemente se modificar, né, mudar. Só que para você recomeçar ou para você começar, você tem que responder algumas perguntas. Eu chamo de 6 perguntas básicas, que é 3 Qs e um POC. Quem já fez meu curso de oratória sabe, são 3 Qs e um POC.
Então, são 6 perguntas. A primeira dela é óbvio, né? Quem eu sou? Conhece-te a ti mesmo. Então, você tem que se conhecer, você tem que ver quais são as suas necessidades, a questão da alimentação, a questão do seu trabalho, você está satisfeito, não está? A sua necessidade mental, quando é que a gente pausa? A gente tem que saber parar. Isso eu tenho muita dificuldade. Pausar. Então, quem eu sou? Depois, o que eu quero? Então, quem, né? O que eu quero para minha vida? O que eu quero para o meu futuro? Fora isso, quando eu vou começar, né? Então, quando vai ser hoje, vai ser amanhã, já está no momento. Por que você vai recomeçar, né? Qual é o sentido que você está dando para a sua vida, para aquilo que você vivencia? Onde você vai mudar? Isso é importante, né? Reflita, repense. Eu acho que a vida, ela exige. E a gente trabalha numa profissão extremamente antiquada, aquela tradicional, tem toda uma liturgia, toda uma série, né? Tratamento, doutor, para cá, excelência. Eu tenho muita dificuldade com isso, sabe? Assim, principalmente porque a gente foi para uma área que é o direito, que é uma área jurídica. Eu converso muito com meus pais, porque eu acho que já dá para perceber, eu sou uma pessoa que eu gosto de descontrair, de ser leve e tal, mais no ponto da informalidade. Então, eu acredito assim, o direito é muito formal, ele é muito rígido, digamos assim, ele exige uma postura, essa questão, o doutor isso, doutora, e que não combina muito comigo, não. Então, eu sou sempre tentada a falar de uma forma leve, a brincar um pouco para poder descontrair, entendeu? Passar as aulas e as mensagens de uma forma mais contraída, e às vezes eu sinto que talvez eu esteja sendo, digamos assim, inadequada dentro do ponto de vista do jurídico, sabe? Isso é uma coisa que eu fico sempre... E aí eu fico nessa questão que você está falando assim, da gente conhecer a si mesmo, eu fico pensando, quem eu sou, entende? E por que eu tenho que me cobrar de ser tão rígida e séria? O mundo, eu acho que já é sério demais, e eu não quero ser uma pessoa, assim, comprometida, eficiência, mas eu não quero ser uma pessoa séria, no sentido... Isso vai levar para uma última pergunta. Sabe qual é? Como mudar? Então, para onde mudar, né? Como mudar? Essa é a grande questão, né? Se faz sentido, como mudar. E outra coisa também que eu acho que é muito importante, antes da gente mudar, a gente tem que saber isso, em que direção que a gente vai mudar, né? Qual que é a direção para a gente poder usar os nossos esforços de forma eficiente, porque já não é fácil mudar, né? A pergunta filosófica da Alice, né? Não é a pergunta filosófica da Alice, conhece? Ela pergunta para o gato, essa estrada vai para onde? Para onde você quer ir? Não sei. Para quem não sabe para onde vai... Então, qualquer uma serve. Isso tudo, resumo, o que eu posso passar de mensagem para quem assistiu, eu queria agradecer, só, até para a gente finalizar aqui, foram 20 comentários no YouTube, no Facebook, 19 compartilhamentos, 19 curtidas, uma série de pessoas assistiram. No Facebook também, nós chegamos a ter picos aí de pessoas assistindo, não consegui ler todos, porque, né? Mas depois a gente vai tentar responder na medida do possível. Mas, em resumo, o que eu posso dizer para vocês é visão, valor e, mais que isso, qual a sua missão de vida, né? Eu acho que é o momento de investir em você, é um momento de aprofundar aquilo que você quer, os seus conhecimentos, e mais, a gente tem que ser melhor, né? A gente tem que ser melhor e eu acho que a gente tem que enxergar os outros, a gente tem que nos reconhecer nos outros, entendeu? Eu acho que a empatia, a solidariedade, elas são muito importantes também nesse momento, porque a gente também tem as nossas angústias, a gente tem os nossos pesos, mas os outros também têm. Então, a gente tem que saber que as pessoas estão todo mundo tentando sobreviver, tentando se reinventar, às vezes não sabendo por onde começar. Todo mundo está aí com essas perguntas todas aí para poder digerir, né, para poder se resolver. Está todo mundo com esse dilema para poder enfrentar. Professora, muito obrigado. A gente vai... Também agradeço muito.
eu queria deixar uma frase também, que é do Ariano Suassuna, e ele fala: o otimista Adoro ele. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, que nós tenhamos esperança e que vida que segue, né? E esperança. Eu também quero agradecer a todos aqui, tá? Pessoal, né, pela presença, o Rodrigo também, né, pelo convite. Fiquei muito feliz, foi uma grande experiência, foi um prazer conversar com você, dialogar com você. Assim, acho que a gente tem muita coisa em comum, pensamos na mesma direção. Ok, professor, então vamos finalizar. Você finaliza a live daí, eu finalizo a live do Facebook. Obrigado, gente, por todo mundo que participou. Obrigada, beijinho. Um abraço. E a gente vai tentar responder todo mundo, tá? Tchau, tchau. Obrigada, valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Deixa eu ver onde que eu finalizo.